Som. Oi, som. Bom dia, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Amém. Queridos, vamos hoje tratar de um tema que para algumas pessoas é um tema polêmico, né? Pode ser até um tabu para alguns, mas vamos tratar hoje sobre o cristão e a política. Hoje e amanhã estaremos abordando essa temática, ok? O texto base é Jeremias 29, capítulo 29, versículos 5 a 7. Hoje a nossa abordagem vai ser um pouco mais geral, certo? Nosso propósito não é tratar sobre questões partidárias, irmãos, mas tratar da política como a Bíblia trata, ok? Esse é o nosso objetivo, tratar da política como a Bíblia trata. Jeremias 29, de 5 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossos filhos e maridos para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Vou repetir novamente o versículo 7. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Daqui a pouco eu explico o contexto dessa carta de Jeremias, porque aqui é uma carta. O capítulo 29 todo de Jeremias trata de várias cartas que ele envia aos exilados na Babilônia, ok? Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor a iluminação necessária para tratarmos esse tema? Oremos. Senhor, graças te damos por estarmos aqui na tua presença nessa manhã. Te louvamos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, a tua boa mão tem estado conosco, ó Senhor, nos guiando, nos consolando, nos protegendo e também trazendo iluminação. Que o Senhor tenha misericórdia do teu povo nessa manhã e fale, ó Senhor, profundamente aos nossos corações. Precisamos entender mais sobre essa temática, precisamos mais do teu direcionamento. Vemos dias difíceis, aonde, ó Deus, o Brasil tem sido conhecido por políticos corruptos e também por um povo, ó Deus, que infelizmente carece de entendimento sobre essa temática. Que o Senhor nos instrua, fale conosco, ó Deus, nessa manhã e me use conforme em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, esse estudo tem por objetivo mostrar a importância de olhar biblicamente para o cenário político, considerando que o nosso país passa por tamanhos problemas e controvérsias nessa área. E como cristãos, assumimos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e por isso nós recorremos a ela para compreender, para interpretar e discernir todas as questões que envolvem a nossa existência, como trabalho também, família, educação de filhos e, é claro, política. Nós estamos falando aqui de uma área onde ela está incluída dentro do mandato cultural de Deus para o homem. Deus deu 3 mandatos ao homem: o mandato espiritual, o mandato social e o cultural. Então, esse mandato cultural tem uma relação direta com o trabalho, tem uma relação direta com a educação e com a arte. Então, a política está incluída nessa categoria
de fazer cultura. Nós somos chamados a fazer cultura. Então, irmãos, nós devemos salientar, porém, que nós não pretendemos aqui nesses estudos defender qualquer partido, muito menos alguma ideologia política. Esse não é o nosso objetivo, ok? Nem mesmo necessariamente propor um engajamento político partidário. Nós não temos esse propósito nesse estudo, ok? Oi. Então, uma vez que a Bíblia serve de parâmetro absoluto para a nossa fé e confissão, nós podemos dizer, meus irmãos, que a Bíblia ela é o prumo que nos faz discernir o que há de verdadeiro ou o que há de mentiroso, certo ou errado, nos pensamentos, nas propostas e nas filosofias que estão por trás das ideologias. Porque tanto do lado esquerdo tem ideologias, como do lado direito também possui ideologias, dos dois lados, ok? Mas nós não vamos falar de esquerda e direita aqui. Nosso propósito hoje não é esse. Mas eu só estou dizendo para vocês que nós precisamos desse discernimento, né? Porque de um lado você tem pessoas que dizem assim, eu não sou esquerdista porque quem é de esquerda geralmente defende uma pauta do socialismo. Quem é de esquerda geralmente está mais voltado para pautas que flertam com o comunismo. Aí já seria a extrema esquerda, que é do lado daqueles que estão a favor do aborto, né? E se diz que quem é de direita são aqueles que defendem a família, que defendem a cultura que nós convivemos com ela diariamente, que é a cultura judaico-cristã, que abarca, não é, toda a sociedade ocidental como um todo. Então, quem é de direita geralmente acredita que é somente isso. Mas, irmãos, por trás das duas ideologias, esquerda e direita, há ideologias que não são bíblicas, ok? Que não são bíblicas. Por mais que essas duas vertentes tenham nascido na Revolução Francesa, no século XVIII, não é? Século XVIII, exatamente, já no início do século XIX, né? 1789 mais ou menos, foi quando aconteceu a Revolução Francesa, quando ali do lado esquerdo do rei, do lado direito do rei estavam os que defendiam a monarquia, eram os monarquistas, né, que defendiam a monarquia, e do outro lado, no lado esquerdo, estavam aqueles que defendiam uma pauta um tanto diferente do rei. Por isso que criou essa nomenclatura esquerda e direita. Daí isso se espalhou pelo mundo e, dependendo, não é, dos países, nós percebemos assim algumas diferenças. Mas nosso propósito também não é nos aprofundarmos nessa temática, ok? Então, nós precisamos, irmãos, da palavra de Deus, justamente para ter esse discernimento. Hoje o povo brasileiro vive uma tremenda cegueira. Muitos são ludibriados, são enganados com vãs filosofias de políticos que não trazem propostas para beneficiar a sociedade, né? Então nós temos que ter muito cuidado. E o cristão precisa estar preparado, o cristão precisa estar com a sua mente renovada diariamente pela palavra de Deus, para poder ter esse discernimento. Eu sei que com o advento da internet, graças a Deus, já a partir, eu acho que do ano 2017, nós tivemos acesso a muitas informações, não é? A conhecer os partidos políticos, conhecer os políticos, por exemplo, no Brasil. Hoje, se você perguntar a uma pessoa, não é, o nome de algum jogador de futebol da seleção brasileira, as pessoas vão ter dificuldade. Mas se você perguntar, me diga o nome de um senador, de um deputado federal, você vai certamente lembrar de algum desses nomes, porque é algo que hoje, meus irmãos, o brasileiro respira política. O brasileiro está respirando política.
mais ainda em virtude do que tem acontecido no nosso Brasil, né? Em virtude de todas as perseguições e de todas as tramanhas que estão agora se agigantando no meio dos políticos brasileiros. Então, mais do que nunca, nós precisamos, irmãos, da palavra de Deus para nortear os nossos pensamentos e as nossas decisões. Então, a única maneira de você fazer a distinção correta, de você fazer a análise correta de um candidato, de um partido que esse candidato faz parte, é justamente ter a sua mente renovada pela palavra de Deus. É você deixar de lado todos os seus pré-conceitos e aceitar o que a palavra de Deus ensina sobre vários assuntos que são por demais importantes. Se você achar que isso não é importante, eu quero dizer para você que é muito importante. É muito importante. Porque imagine você vota em um candidato e esse candidato, ele defende pautas totalmente diferentes que a sua como cristão. Veja bem, eu não estou entrando aqui no âmbito partidário, estou dizendo o seguinte: como é que você, que é cristão, como você pode afirmar que faz parte do povo de Deus, e você elege uma pessoa que defende pautas totalmente diferentes do que a Bíblia ensina? Como? Isso é inadmissível, irmãos. Inadmissível. E a Bíblia tem muito a falar sobre as questões políticas. A Bíblia tem muito a nos falar sobre as questões ideológicas, as vãs filosofias. Ah, não, eu vou votar em fulano, porque fulano, no passado, ou no presente, ou no futuro, tem projetos sociais diferenciados. A pergunta é, mas a pessoa que você vai eleger, ela possui características, não é crente, não é cristão, ok? Não é cristão, mas o que ela defende, e o que o partido dessa pessoa defende, bate com o que você defende? Está de acordo com o que você defende? Aí você diz, não, tem algumas coisas que ele não defende, que ele defende que eu não defendo. Por exemplo, ele defende aborto, ele defende a pauta LGBT. O partido dele, ou ele mesmo defende o comunismo. Ele defende o socialismo, igual em Cuba, igual na Venezuela, igual na China. Espera, vamos pensar um pouquinho, irmãos. Vamos pensar um pouquinho aqui, certo? Isso é coerente com a fé cristã? Isso é coerente com a fé cristã? O que é que vocês acham? Eu queria ouvir vocês. Há coerência nisso? Sim ou não, irmãos? Irmãos, deixem de lado todas as paixões políticas e vocês, por favor. Pensemos biblicamente nessa manhã. Há alguma conexão entre o cristão e essas pautas? Sim ou não? Mas a proposta do candidato na área social é muito boa. Mas o problema é o que o partido defende, certo? E o que o candidato também defende ideologicamente. Se não bate com a nossa fé, mas o cara é ímpio, certo? Mas defende pautas que se aproximam do que nós acreditamos. Aí é outra coisa. É por isso que a mente do cristão não pode estar fechado. Ele tem que estar aberto para analisar essas questões. Não é pelo rostinho bonito do camarada lá no santinho, não é? Mas você tem que analisar biblicamente tanto as propostas como também o caráter desse político. Carlos Júnior. Não vai votar em ninguém, porque tanto de um lado ideológico como do outro, encontramos assim erros terríveis, comportamentos totalmente inaceitáveis. É muito difícil, porque se a gente for, não que não deva fazer isso, devemos usar
a Bíblia como critério, como Sim. o nosso norte, né? Nosso padrão, nosso parâmetro. Mas dos dois lados a gente vê problemas, vê situações inaceitáveis, inadmissíveis, com as quais a gente não pode compactuar. É difícil a gente falar sobre isso, não citando o que está ao nosso redor, não, de certa forma, não vendo a questão política existente. Aí vamos lá, temos o lado da esquerda, PT e partidos coligados, temos o partido de direita, né, que tem PMDB e tantos outros partidos. Não, PMDB é de centro. Bom, o outro, de extrema direita. Nós vimos recentemente uma divisão na sociedade brasileira como eu nunca vi. Eu tenho 59 anos, eu nunca vi uma situação tão adversa, tão difícil, como a gente viveu. E, inclusive, se isso existiu, ocorreu dentro da igreja. Dentro da nossa igreja, por exemplo, tivemos situações inaceitáveis. Eu não participo de grupos de WhatsApp ativamente, uso muito mais para trabalho, mas a gente via publicações e manifestações de irmãos que a gente nunca viu anos atrás, mas vamos ser assim, vamos dar nome aos bois. Antes de existir essa disputa Bolsonaro versus Lula, a gente nunca viu tanta manifestação inadequada, ruim, que veio trazer momentos de desunião na igreja. Isso não foi só aqui não, foi em todo o país. E dos dois lados a gente vê erros terríveis. Como que a gente vai compactuar com isso? Não pode, não deve. Dos dois lados tem problema. Dos dois lados tem posturas, atitudes, comportamentos que contrariam totalmente a igreja. Eu não vou aqui ficar citando exemplos não, porque acho que a gente vai estar malhando aqui em ferro frio. Mas existe isso, porque o senhor gosta muito de falar sobre a questão da esquerda. Não que eu esteja defendendo as coisas erradas que eles fazem, né? Aborto, com o qual eu não concordo, questão LGBT, com a qual eu não concordo, tudo bem, mas do outro lado tem coisas horríveis, né? Que a gente não pode aceitar. Então, é muito difícil para um cristão, porque se a gente for adotar realmente, e deve, né, adotar a Bíblia como parâmetro, a gente praticamente não vota em ninguém. Mas o outro lado tem Não quais vai são ter opção. as coisas horríveis do outro lado? Hein? Quais são as coisas horríveis do outro lado? Pronto, eu vou lhe dizer. Tivemos o candidato, aí a gente tem que dar nome aos bois, não tem jeito. Pronto, Bolsonaro esteve à frente do governo. Ele, assim, você pode dizer assim, não tem uma prova concreta, inquestionável, mas ele é corrupto. Existem processos diversos contra ele, a questão das rachadinhas, antes de entrar no governo, na presidência, né? Os filhos deles, pessoas também corruptas, que a gente vê notícias de aquisição de bens. Exemplo, eles compram imóveis ou compraram imóveis sem um procedimento bancário. Por que isso? Porque tem que pagar com dinheiro vivo. Geralmente, quem usa muito dinheiro e faz alguma operação financeira com muito dinheiro, procura se precaver. Deixa eu fazer uma pergunta, Carlos Júnior. Não, deixa eu finalizar. Tem alguma condenação dessa parte, desse grupo aí? Tem alguma coisa... Eles foram condenados por alguma coisa? Não, pastor, mas é que está. Certo. Quem é do outro lado, do lado deles, sempre usa esse argumento. Sim. Mas não condenou. Mas existem fatos concretos de que eles fazem isso. Então, assim, como eu falei, são indícios, não tenho prova documental. Mas eu vou dar outro exemplo. Durante a pandemia, ele foi deliberadamente contra o uso da vacina. Pessoas morriam. Ele era contra a vacina. E ele só começou a defender a vacina e fazer algum esforço a favor do uso da vacina quando o ex-governador de São Paulo, o Dória, tomou a frente com o Instituto Butantan para fabricar a vacina. Aí virou uma questão política. Ele não queria ficar atrás. Aí sim, ele começou a trabalhar para que a vacina fosse fabricada. Pessoas morreram. No Brasil, quase 700 mil pessoas morreram. Ele fazia questão de andar nos locais, aglomeração sem máscara,
dando um exemplo péssimo para as pessoas, as pessoas que, da forma que ele fazia, de forma imprudente, agiam da mesma forma. E muitas morreram por isso, porque ele dava um mau exemplo. Então, tem exemplos diversos, Sim. né, para citar. Quer falar? Vamos. Quem está entrando numa temática que assim que É bem pequeno o que eu quero falar. O que eu quero falar é que esse problema no Brasil tem causado muita divisão na igreja, na família, tem causado até morte, o que é uma tristeza ver isso. E de políticos que no final das contas, as pessoas morrem por eles e no final eles se unem e ficam do mesmo lado a depender do interesse do momento. Então é muito importante as pessoas ficarem atentas a isso. Sim. Deixa eu falar só uma coisa para vocês, irmãos. Diga. Irmãos, vamos entrar nessa. Eu disse a vocês, nós não vamos entrar demais nessa área, certo? Vamos. Eu vou falar algo para a gente poder mudar aqui de assunto aqui. Vamos tratar do assunto, mas vamos entrar em outra área da política. Fale. É difícil, pastor. Isso é um assunto que, como a Estefânia estava falando, isso é um assunto que traz divisão. Infelizmente, não é, na minha opinião, e essa minha opinião eu tenho desde os meus 16 anos de idade, e não se trata de partido X ou partido A. Uma vez um irmão muito querido nosso, isso me aperta o coração mesmo quando eu digo, porque eu tenho uma saudade dele imensa, e ele já não está mais entre nós. Ele veio me pedir um voto para ele, como vereador. E eu disse sinceramente a ele, eu tinha 16 anos, pastor, e eu me lembro disso. Irmão, eu não vou votar no senhor. Eu não vou votar no senhor porque eu o amo e amo em Cristo. E eu sei que quando, infelizmente, um crente, ele acaba entrando na política, isso é uma opinião minha, isso é reservado a mim. Eu estou dizendo para vocês porque eu tenho medo desses assuntos dentro da igreja. E eu disse a ele, irmão, eu tenho medo, porque no meio da política, infelizmente, a gente vê muita corrupção, muita coisa errada. E quando a gente entra num assunto como esse, infelizmente, pastor, não tem como falar sobre esse assunto e não ser, não falar para todo mundo. Não, sempre vai se falar defendendo um lado, porque nós somos seres humanos, e os seres humanos cristãos, graças a Deus, nós temos as nossas diferenças, mas essas nossas diferenças não podem nos impedir de amar uns aos outros. E quando a política entrou na igreja, infelizmente, ela só trouxe divisão. Ela trouxe divisão e isso ninguém vai me tirar da cabeça, porque eu tenho saudade da época em que o irmão Paulo, eu me lembro do irmão Paulo falando, no dia da eleição aqui, a única coisa que se falava dentro da igreja a respeito de política era, irmãos, hoje nós vamos exercer o nosso direito de cidadão e nós vamos votar. E nós vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos oriente. E fazia-se uma oração, e era o único assunto de política que se tratava dentro da igreja. E infelizmente, o cristão não pode olhar para a política de hoje e votar com consciência não, pastor. Porque de todos os lados tem coisa errada. Se de um lado eu tenho políticas que são contra os nossos ideais de Cristo. Do outro lado, eu tenho pessoas que falam que faz, pessoas que se dizem defensores da família, e a própria família é uma bagunça, que tudo é uma bagunça. Pastor, eu sou funcionária pública, e eu sei do que está dentro, eu sei do que é verdade e o que é mentira. Então eu não posso dizer que aqui na igreja a gente vai conseguir se falar de política à luz de Cristo, porque não vai.
E infelizmente, esse assunto traz sim divisão. E eu não gostaria, de forma nenhuma, que esse assunto hoje trouxesse, e isso eu digo com pesar mesmo, trouxesse para dentro da igreja 1º de maio, alguma coisa que me fizesse olhar diferente para o meu irmão em Cristo. E o meu irmão em Cristo me olhasse diferente. Porque aqui dentro, essas pessoas todas que estão aqui dentro, são pessoas amadas. São pessoas das quais a gente convive há anos. E infelizmente, é como o irmão Carlos disse, a política traz divisão sim. Infelizmente, de uma forma suja. E eu acredito que o inimigo de nossas almas é que entra quando entra a divisão. Por isso, eu não discuto política com ninguém e nem dou conselhos políticos a ninguém. A única coisa que eu falo, e dentro da minha própria casa com meu marido, é que nós temos que votar conscientes dos acertos e dos erros desse voto. Até me perdoe por tomar o tempo, por falar, mas eu acho que se eu não falasse, eu não iria para minha casa hoje em paz. Eu não iria para minha casa hoje em paz se eu não falasse em nome do amor da igreja, das pessoas, dos irmãos, das pessoas que convivem aqui dentro. Irmãos, vou dar, Danilo, que levantou a mão, deixa eu falar uma coisa para vocês. 2 coisas, certo? Nós temos que ter muito cuidado com as mídias. Nós somos muito influenciados pela televisão. Então, a televisão tem um lado, não é neutra. A televisão não é neutra. Então, muitos brasileiros, eles só conseguem enxergar um lado da história, da política, olhando para um lado que é a mídia. Nós temos que ter muito cuidado com isso. A segunda coisa, irmãos, é que esse assunto é para ser tratado na igreja sim. Nós precisamos tratar desse assunto. Isso é assunto bíblico. Nós não podemos nos calar com relação a não tratar de um assunto tão importante que muda a vida de uma nação. As nossas decisões mudam a vida de uma nação. Então nós não podemos nos calar. Nós temos que tratar, nós temos que deixar das nossas paixões. O problema é as nossas paixões e os nossos preconceitos. Ok? Se eu não tratar desse assunto, eu vou ser negligente, Deus vai cobrar de mim. Eu tenho que tratar desse assunto. Porque, irmãos, isso diz respeito à nossa cosmovisão cristã. Eu estou usando um assunto da própria Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso aqui é um assunto da própria Igreja Presbiteriana do Brasil que eu estou abordando com vocês. Então, eu seria um pastor negligente, faltando 2 dias para as eleições, 2 dias não, né? 2 semanas, e eu não tratasse desse assunto, ok? Aqui eu deixei vocês falar, não é? É importante que vocês falem, externem isso. Eu sei que existem traumas, assuntos que não foram tratados com amor. Esse é um assunto que nós temos que tratar com amor e temos que respeitar, ok? Mas uma coisa que nós não podemos deixar de falar é de um assunto que está na palavra de Deus. Tu ia falar, Danilo? Pode. Deixa o microfone chegar a ele. Então, antes de falar, lembre-se dessas 2 coisas. A mente dos brasileiros, elas foram forjadas de um lado por aquilo que a televisão diz, não é? E aí você não investiga o que a televisão diz, tudo que a televisão diz, tudo que a Rede Globo diz, SBT, Bandeirantes, essas redes abertas, tudo que elas falam, você consome e você não analisa. Muitos brasileiros vivem nesse contexto. Irmãos, estou falando de ter uma mente crítica, certo? Nós não podemos ser candidatos de estimação. Não podemos ser candidatos de estimação. Nós precisamos, na verdade, veja, a questão aqui não é de estética. Não é de estética. A maioria dos candidatos são ímpios. Mas a nossa questão aqui é avaliar, não é que se o candidato tem 2, 3 mulheres. Esse camarada, o que é que ele defende até hoje como um deputado, como um senador, como um futuro candidato a presidente da República, um futuro candidato a prefeito, um futuro candidato a vereador? Quais são as pautas que ele defende e vem defendendo até agora? São pautas coerentes com aquilo que nós acreditamos? São pessoas ímpias, irmãos. Você não pode esperar de um ímpio coisas boas. Mas
se na política ele defende pautas que são que convergem com o que nós acreditamos, veja, é por aí que nós temos que andar. Terceira coisa, se a gente deixar que ímpios assumam o poder na política, nós estamos pecando, porque Deus nos manda fazer cultura. É daqui da igreja que deve sair futuros candidatos a vereador, a prefeito, a senador, a presidente da república. É da igreja, irmãos. Nós temos que preparar, vocês precisam estar preparados para isso, para assumir essa função dentro da sociedade. Ah, não, eu vou deixar que outra pessoa assuma? Não, é você que tem que assumir. Se você tem dom para isso, você assume essa função. É a partir da igreja que nós temos que fazer a diferença. Deixa eu dar só um exemplo, Danilo, antes de dar a palavra para você. O maior estadista vou colocar assim, o maior estadista que já teve a Holanda foi um calvinista presbiteriano chamado Abraham Kuyper. Ele tem um livro chamado Calvinismo. Ele, no parlamento, ele defendeu todas essas teses do calvinismo, mostrando como a cosmovisão calvinista, ela abrange todas as áreas da sociedade. Por quê? Porque todas as áreas da sociedade são governadas por Cristo. Cristo diz, nas mínimas coisas, isto aqui é meu, eu governo. Então, se Cristo governa, nós somos chamados a governar. Nós somos chamados a fazer política, a boa política, a política coerente. Nós elegamos, irmãos, vários projetos que nós deveríamos estar à frente no nosso bairro, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Há ímpios. A igreja que deveria estar assumindo, né? Quando eu falo igreja, eu falo os irmãos, as pessoas, deveriam estar assumindo isso, estar à frente disso, porque diz respeito a fazer cultura, a cuidar da criação. Fala, Danilo. Pastor, eu acho que o próprio cenário atual do Brasil já é um belo motivo para os cristãos estar interferindo na política. Porque quando levamos em consideração que a igreja é sal e luz do mundo, Sim. A gente precisa ter consciência de que a igreja que deve denunciar a corrupção Sim. e interferir. Então, a sua fala de que os cristãos eles devem estar presentes na política como político é verdadeiro, né? Os cristãos eles devem estar inseridos na sociedade e fazer a diferença. Quando no Antigo Testamento juízes corruptos se levantavam contra a nação de Israel, Deus pesava a mão. Exato. Quando assolava a cidade de Israel, Deus trazia castigo sobre esses juízes corruptos, né? Então, a política sempre esteve no sangue reformado. Quando reis se levantavam contra reformadores da igreja, tentando destruir e matar a igreja, Deus levantava reformadores contra, né, esses reis corruptos para trazer uma transformação. É tanto que Genebra é um fato da política, né, com o cristianismo. Então, como reformado, eu não conheço a história de Genebra, eu não posso dizer que eu sou um cristão reformado. Então, de fato, eu quando era estagiário na área de educação física, eu fiz um estágio para o Estado. E, era um programa incrível, né? Trazer esporte para crianças de baixa renda, para tirar essas crianças da rua e impedir que elas tivessem contato com droga ou algo do tipo. Mas aí, em tempo de campanha política, eu meio que fui coagido a apoiar um partido porque tinha trazido essa política para a cidade. Eu achei isso terrível porque esse partido, ele tinha esse projeto, mas as pautas eram totalmente contrárias ao que eu acredito. Então, por exemplo, nesses países onde tem o socialismo e também o comunismo, a igreja é assolada, né? Porque, como seres religiosos, se nós não adoramos a Deus, nós vamos adorar qualquer outra coisa. E essas pessoas acabam adorando o Estado totalitário. Então, é um perigo, né, quando a gente acha que não deve discutir política e religião. Eu tenho uma frase de Charles Spurgeon, né, que ele é um grande reformador, que ele diz que é falta de sabedoria achar que política e religião não se discute. E é por isso que ladrão permanece na gerência, né, e falsos pregadores nos púlpitos. Exato. É por isso que nós temos tantos ladrões na política e
falsos pastores nos púlpitos. Foi o que Spurgeon falou. Irmãos, é nossa função, é isso que eu estou apontando aqui para vocês, é nossa função. Dos dois lados nós vamos encontrar erros, ok? Dos dois lados. Nós estamos aqui para tratar, assim, especificamente, mas eu estou trazendo para vocês aqui a informação de que nós, como povo de Deus, precisamos estar preparados, com a nossa mente renovada, para podermos entender a importância de nós nos envolvermos sim com a política, no sentido de preparar pessoas na igreja e estar preparado para poder tomar uma decisão coerente com a minha fé, ok? E Manhara, irmãos, vamos ser rápido porque eu preciso adiantar aqui, certo? Certo, eu vou tentar comentário. ser rápido. Ok. Irmãos, só algumas observações. Eu acho que todo mundo sabe que quando qualquer pessoa vai falar sobre o que pensa, em qualquer área, você mostra o seu pensamento, principalmente quando o tema é polêmico, como é o caso, né? Questão política. Então, é assim, sempre a pessoa que vai falar, geralmente ela, mesmo que ela fale dos dois lados, ela vai sempre mostrar, claro, algumas pessoas mostram mais do que outras, mas sempre mostram. É impossível hoje uma pessoa falar uma frase de 10 palavras e a gente não já saber a ideologia que ela defende. É impossível, que a gente já conhece. Então, assim, o que é que eu fico surpresa? Eu fico surpresa, uma sala de pessoas adultas, pessoas maduras, eu não estou vendo aqueles novos na fé, não estão nem aqui, e às vezes as pessoas estão chocadas em discutir um tema como esse. Eu sei que quando vai para o lado partidário, como já foi aqui no início, eu sei que isso incomoda algumas pessoas mais do que a outra. Mas eu fico surpresa, pastor, porque eu acho que a maioria das pessoas aqui trabalham em ambientes com pessoas que não são cristãs. Eu, por exemplo, trabalho na educação. Estou presente em várias escolas. O meu trabalho acabou indo em várias escolas do município. Gente, quando a gente vê a história dos alunos, dos nossos colegas, das famílias dele, a imoralidade está no nível que dá nojo a gente ter acesso às informações do que o mundo está vivendo hoje. Se você for ligar a televisão, gente, eu acho que se o filme não for bíblico, não tem filme que você não vai se ofender de alguma forma. E se você for assistir um jornal, a história de vida, os crimes de hoje, o que está acontecendo, é uma tragédia. Mas todo mundo vê, todo mundo ouve, todo mundo conversa, ninguém se ofende, ninguém adoece com isso. Agora, eu não entendo. Eu sei que a situação que o Brasil chegou é uma situação doentia, não é saudável mais, é doentia. Porém, eu fico surpresa que a igreja choque tanto com um assunto como esse. Aí eu fico sem entender. Nós não somos famílias, a gente não discute esses assuntos com a nossa família, com os nossos colegas, enfim. Todos bem. Claro que às vezes tem os debates duros, calorosos, mas depois não passa. Isso vai ofender a nossa... Eu sei que no início da política aí que vocês estavam citando, houve muitos problemas, até divisões sérias em famílias e também na igreja. Mas, gente, o tempo está passando, as coisas estão acontecendo. Muita coisa que se pensava que era há 3 anos atrás, a gente está vendo que não era bem assim. Então, eu vou só trazer algumas sugestões para a igreja. Primeiro, hoje, para a gente ter certeza, o posicionamento que a gente deve ter, a gente deve ver os dois lados do debate. É porque, às vezes, a gente foi muito acostumado no Brasil a sempre pegar assim, flash, manchete, coisa que para os outros é que é importante. E a gente vê um jornal, por exemplo, ele só passa uma parte, o que interessa é o jornal. Então, gente, eu, por exemplo, todos os dias, lavando as minhas coisas, arrumando a minha casa, nos meus momentos que eu não estou no trabalho, eu sempre estou ouvindo debates, audiências públicas,
Tudo que acontece lá no Senado, na Câmara, eu estou acompanhando tudo. Se o tema é importante, eu ouço, pode ter 8 horas, passa a semana toda, se aquela audiência é importante, eu gosto de ouvir os dois lados, porque é muito ruim, gente, quando você está acostumado a só ouvir um lado, o seu pensamento fica muito fechado para uma coisa só. Então, é muito bom. É bom a gente nunca acreditar em entrevistas que foi cortada, só um pedaço. Assista a entrevista completa, porque a tendência dos meios de comunicação é enganar as pessoas mesmo. Então, nós temos que ter muito cuidado. Vamos ler os livros completos. Não vamos ler só aquele pedacinho que foi citado por alguém, não. E também vamos ver o que é que estão acusando ou dizendo que alguém fez. Que eu já vi essas pessoas cristãs, pessoas evangélicas que estão envolvidas na questão política, que pessoas saíam na mídia, que era isso, que era aquilo, e quando a gente foi ver, se você for assistir tudo, não foi bem isso que a pessoa falou, mas o que interessou para quem divulgou só foi parte dela. Então, eu acho que a gente precisa, eu não quero ofender ninguém, não, mas eu acho que a gente precisa crescer um pouquinho, amadurecer mais, ou preparar o nosso coração, então, em relação a isso, para que esse tipo de tema não traga tanta aflição para a igreja. Eu confesso que eu não entendo, que o assunto é delicado, é difícil, que quando a gente vai discutir, até mesmo com a família, sobre esse assunto, a vontade que dá, às vezes, dependendo do argumento que a pessoa usa, é ir para cima mesmo e resolver na pancada. Mas a gente precisa chegar a esse ponto, gente. Nós somos seres humanos, nós somos pessoas adultas, então a gente tem que aprender a lidar com essa situação. Porque a gente sabe que o que se decide na política, principalmente partidária, na questão do governo, vai influenciar a nossa vida. E não é só no trabalho, não. É também na nossa vida espiritual, na nossa casa. Então, eu gostaria só de trazer essa observação. Amém. Boas observações, irmãos. Irmãos, eu não vou dar mais oportunidade a vocês, não, tá bom? Eu preciso desenvolver aqui, porque eu só tenho 20 minutos para terminar. Veja só. Primeira coisa, nós precisamos confiar em Deus e não na política. Jeremias 29, vocês vão observar, eu peço para que vocês leiam em casa, todo o capítulo 29, é pequenininho, ok? Jeremias, ele vai apresentar aqui cartas escritas entre Jerusalém e Babilônia. Qual o objetivo dessas cartas? O objetivo era apresentar a dura realidade a qual Deus estava submetendo o seu povo. Deus permitiu que Nabucodonosor, em 97, isso aconteceu, foram 3 levadas. Nabucodonosor invadiu 3 vezes Jerusalém e levou cativo para a Babilônia várias pessoas, né? Os príncipes, as principais pessoas que residiam ali em Jerusalém, as mais importantes, foram levadas para Babilônia. E então, Jeremias escreve essas cartas, e nós vamos nos concentrar nos versículos 5 a 7, onde nós temos orientação política de Deus para aqueles exilados, a fim de que eles pudessem ter uma vida de paz em um contexto desagradável, porque agora eles estavam cativos. Então o povo estava dando ouvidos naquela época a quem? Aos falsos profetas, versículos 27 a 28. O profeta Semaías, ele trouxe várias profecias, expectativas totalmente erradas, porque ele dizia que o povo só ia passar um pequeno período em Babilônia, só que isso era mentira. Deus havia colocado o povo em Babilônia para permanecer lá durante 70 anos. Então, essas cartas, elas incentivam a liderança em Babilônia a aceitar a realidade. Eles não estavam aceitando a realidade. A última coisa que o povo de Judá queria era aceitar a realidade. Era muito mais confortável para eles ouvir o quê? As mensagens de esperança dos falsos profetas. E suas promessas de resolução rápida do problema que eles estavam passando ali. Então eles deveriam aceitar humildemente o que estava vindo das mãos de Deus para eles. Então eles precisavam aceitar a realidade. Segundo, eles precisavam aceitar a vontade de Deus. Era a vontade de Deus que eles permanecessem ali em Babilônia. O povo havia
desobedecido a Deus, irmãos. O povo havia cometido idolatria e agora Deus estava disciplinando o seu povo para que o seu povo entendesse a importância do culto, a importância que Deus deveria ter na vida daqueles que eram o povo eleito. Então, eles precisavam aceitar a vontade de Deus e deveriam buscar paz. É o que Jeremias diz. A palavra paz aí aparece 3 vezes no verso 7. Significa o quê? Significa que eles precisavam procurar harmonia com as pessoas em Babilônia. Veja só, para que o povo de Israel vivesse em paz, ele deveria acatar a palavra de Deus e exercer as mesmas funções que estavam exercendo quando eles estavam em Jerusalém. Isto é, agora, plantar em Babilônia, deveriam trabalhar, casar-se, ter filhos, construir casas, tudo que eles faziam em Jerusalém, eles deveriam estar fazendo agora em Babilônia. Eles não deveriam ter espírito de revolta, né? Tentar fazer algum tipo de revolução. Isso traria destruição e não paz. Então, Jeremias diz na sua carta: vocês precisam aceitar a vontade de Deus. E agora, Jeremias também diz: não só aceitar a realidade, não só aceitar a vontade de Deus, mas vocês precisam orar. Vocês precisam orar pela cidade. Irmãos, orar pela cidade implica em quê? Implica em enganjar-se nos problemas da cidade. Significa se importar com a cidade, desejar o bem da cidade. Judá estava sendo exortado, irmãos, a orar pelos seus inimigos, a orar pelos seus opressores, a orar pela Babilônia, o que significava orar também pelo rei Nabucodonosor. O mesmo, irmãos, foi dito pelo apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo 2, de 1 a 2, quando ele diz que é dever da igreja orar pelos políticos, orar pelos governadores. Ou seja, Paulo estava dizendo: vocês precisam orar por Roma, mas orar por Nero, um assassino cruel, ele não é cristão. Paulo diz: tem que orar também pelos não cristãos. Vocês precisam orar por essas pessoas más, para que vocês tenham paz. Então, o que é que Paulo estava dizendo? O que é que Jeremias estava dizendo? Agora vocês precisam se envolver, não se misturar no sentido de ser como eles, mas vocês precisam, no meio deles, fazer a diferença. Meus irmãos, esses ensinamentos, eles não são diferentes para hoje. É a mesma coisa. Imagine Paulo exortando a igreja da China dos nossos dias a orar pelo seu presidente Xi Jinping, que destrói templos cristãos, que tenta enfraquecer a igreja, todo o movimento religioso. Xi Jinping, ele tenta destruir. Isso acontece, irmãos, todos os dias na China. A China é contra o cristianismo. Ou então imagine Paulo exortando os cristãos da Coreia do Norte a orarem pelo terrível e cruel ditador Kim Jong, que tortura, que impõe trabalhos forçados àqueles que confessam o senhorio de Jesus Cristo. Então essas, irmãos, não são situações imaginárias, são situações reais, difíceis, não é? de se viver. Mas o cristão, no meio dessa pressão, é chamado para fazer a diferença. Pedro, ele nos lembra que cristãos por todo o mundo estão enfrentando situações difíceis. E nós devemos orar e devemos fazer a diferença. Então, irmãos, veja, nós precisamos de uma visão bíblica abrangente, não isolada, mas abrangente. Eu vou indicar um livro para vocês depois podem adquirir esse livro. É o livro de Wayne Grudem. Wayne Grudem é um teólogo batista, calvinista. O título do livro dele é Política segundo a Bíblia, da editora Vida Nova.
onde ele vai tratar bastante sobre esse assunto, política segundo a Bíblia, do autor Wayne Grudem. Ok? É um teólogo sistemático, batista. A linguagem do livro é muito acessível, é simples de entender, e então eu aconselho vocês a poderem adquirir esse livro. Então, a visão do Novo Testamento é a mesma, meus irmãos. Nós não somos chamados a vivermos isoladamente na sociedade. Nós somos chamados para fazer a diferença. Veja, deixa eu citar para vocês 4 pessoas que fizeram a diferença na política, no Antigo Testamento, dentro do contexto do exílio babilônico. Vocês lembram deles? Sadraque, Mesaque, Abednego e quem mais? Daniel. Eles eram políticos. Se o crente se o crente fosse ordenado por Deus a não participar da política, Deus iria a Daniel: Daniel, não se envolva com isso, porque isso faz parte das iguarias do rei. Não, Daniel estava lá porque entendeu muito bem a profecia, as cartas de Jeremias. Ele precisava se envolver, e Daniel, ele se envolveu com a política, ele aceitou o cargo dele, ele desempenhou o seu cargo com perfeição. E dentro lá do governo de Nabucodonosor, tinha 2 grupos ideológicos, ou não? Do mesmo jeito dos nossos dias, irmãos. 2 grupos que defendiam posições totalmente diferentes, e existiam pessoas que queriam destruir Daniel. Mas Daniel se posicionou. Sadraque e Mesaque também se posicionaram. Nós somos chamados a nos posicionarmos, irmãos. Sim, tem problema dos 2 lados, mas nós temos que nos posicionar com a mente renovada. Temos que deixar de lado as nossas paixões. Temos que deixar de lado muitas vezes o passado. E nós temos que viver o presente, meus irmãos. Vivemos o presente. Somos chamados para fazer a diferença. Você é chamado a nadar contra a maré. E eu pergunto, nós cristãos brasileiros temos feito a diferença? Irmãos, o Evangelho, ele muda o mundo. Ele muda o mundo. Ele muda o mundo. A consciência cristã faz toda a diferença, não só na família, mas em toda a sociedade, irmãos. Em toda a sociedade. E nós estamos dormindo para isso. Veja o que Wayne Grudem ele fala. Ele diz o seguinte: a visão de que os cristãos devem se dedicar à evangelização, porque alguns vão dizer assim: não, pastor, a igreja só deve se dedicar à evangelização e não à política. Ele diz: a visão de que os cristãos devem se dedicar à evangelização e não à política é equivocada, por mais um motivo. O evangelho todo inclui transformação social. A boa nova do evangelho resultará em vidas transformadas, mas Jesus quer que resulte ainda em famílias transformadas. E quando o evangelho transforma vidas, também deve resultar em bairros transformados, e em escolas transformadas, e em negócios transformados, e em sociedades transformadas. Logo, não é natural que o evangelho também resulte em governos transformados? Claro que sim, ele conclui. Veja, o foco é esse. Veja, não é próprio da fé reformada afastar-se da preocupação com a coisa pública, irmãos. Está no sangue dos cristãos reformados. Calvino nos adverte sobre a oração constante pelos nossos governantes. Como Danilo citou, irmãos, leiam um pouco sobre a história de Genebra. A visão política de Genebra, ela foi transformada pela cosmovisão calvinista. Então, nós devemos manter sempre esse princípio, meus irmãos, que nós, como cidadãos brasileiros e do céu, nós não estamos ainda no céu, precisamos trazer a cultura do céu para os lugares em que Deus nos coloca, onde Deus coloca você. Então, se você futuramente for
ser usado por Deus como um político, como um vereador, e eu oro para que isso aconteça, que saia das nossas igrejas esses vereadores, esses prefeitos. Eu oro para que saiam, mas para que esses políticos façam a diferença, para que eles possam olhar de maneira geral para o povo e não de maneira particular. Então a igreja precisa, meus irmãos, se inteirar mais sobre o que está acontecendo no Planalto, no Palácio do Planalto, na Câmara dos Deputados ou dos vereadores da nossa cidade. Você está inteirado? Sabe o que acontece? Você sabe o que está acontecendo? Quais são os projetos, as pautas que são defendidas pelos políticos atualmente? Você sabe? Veja, meus irmãos, infelizmente, na maioria das cidades do Brasil, o povo não sabe o que está acontecendo nas câmeras. Nós só estamos vendo o que sai na televisão. Nós só estamos ouvindo o que sai no rádio. Mas, irmãos, nós precisamos, repito, isso é a 4ª vez que eu falo, de uma mente transformada. Precisamos estar com os nossos ouvidos abertos a tudo que está acontecendo. Presbítero, pode falar. Sim. Ele era educador, ele tinha vários ofícios, ele era um homem de 7 ofícios. Ele era teólogo, ele era educador, ele era político. E ele conhecia a sociedade dele como ninguém, como poucos. Ele tinha um trabalho social muito grande. E era uma atividade que era reconhecida pela rainha. Ela era uma grande aliada dele. E o Kuyper, ele viu uma coisa que não basta discursar. Ele criou um programa de reforma social na Holanda. Ele criou o Partido Livre. Ele criou a Universidade Livre da Holanda. E a meta era erradicar a miséria na Holanda, a prostituição e o analfabetismo. Essas eram as bandeiras. E ele criou um partido. Então, hoje no Brasil, menos de um ano atrás, diante daquela discussão toda que Bolsonaro, quando surgiu, apareceu na sociedade, que a gente tinha aqui uma cultura só de esquerda. Depois que passou o movimento militar, né, da década de 80 para cá, com a reabertura, a gente só fala em esquerda. A gente tinha uma ilusão de que era só o PT e alguns partidos mais à esquerda e tinha o centro. Mas ninguém enxergava PMDB e MDB, o PSDB, como outra coisa que fosse esquerda, mas é. Só que aí Bolsonaro surge, mas o que a gente vê de tendência predominante com Bolsonaro é monarquistas, liberais e outras tendências filosóficas ou políticas que não tem nada a ver de cristianismo. Então, recentemente, os católicos enxergando isso, eles criaram um partido, recolheram assinaturas no Brasil inteiro e fundaram um partido. E é interessante que como a base desse partido, o ideário deles, é parecido. Eu fiquei animado quando eu fui olhar direitinho, eu digo, mas não dá certo. Porque eles fecham dentro da Igreja Sim, Católica. Isso, exatamente. Então, o que está faltando nos evangélicos é exatamente isso. É ter um programa de atuação na política, criar um partido e ter objetivos claros. É isso que está faltando. Porque se a gente depender seja de direita ou de esquerda, se a gente vai depender de uma estrutura que já está podre, está viciada, são velhas raposas. Verdade. Então a gente não vai fazer reforma nenhuma, porque eleitor só é importante até a hora que ele vota. Depois, tchau, você não participa de mais nada. É preciso ter essa visão. Se a gente não atuar dessa forma,
a gente vai ficar a vida toda falando, e não vai mudar Exato. nada. Ó, veja só, irmãos, veja só. Por isso que essa aula é importante. Existe um movimento chamado Brasil Paralelo, que é conservador, de direita, não é? Só que tem um problema. É puramente católico. Eles distorcem tudo que os reformadores pregaram. Totalmente diferente. Se você me perguntasse, pastor, o senhor me aconselha a ingressar no Brasil Paralelo? Lá tem muita coisa boa, não é que não tem ideologia de esquerda. Eu digo para você, sabe o quê? Não. Porque a ideologia deles é totalmente diferente da nossa. Por isso que eu quero que vocês entendam, meus irmãos. Nós não estamos aqui para defender um partido político. Tanto de esquerda como de direita, há problemas. Dos dois lados nós temos dificuldade. O que nós estamos aqui pautando é que nós precisamos analisar o que os políticos eles defendem atualmente como pauta, como projeto, tanto o político como o partido deles. Então, para isso, eu preciso estar preparado. Eu preciso, irmãos, ter cuidado com aquilo que eu ouço. Eu preciso ter uma mente crítica para analisar, não só uma parte, mas o todo. A irmã Yara colocou muito bem. Nós só estamos vendo um lado da história. Nós precisamos dessa mente renovada para ver o todo. Nós precisamos, meus irmãos, entender a realidade. É o que Jeremias diz aqui para o povo de Jerusalém. Entendam a realidade e façam a vontade de Deus. Por mais que doa, vocês precisam fazer a vontade de Deus. Então, eu vou concluir dando alguns conselhos para vocês. E o que a irmã Yara também falou, está incluído aqui no que eu ia falar para vocês. Leia a Bíblia todo dia. Primeiro, leia a Bíblia todo dia. Do mesmo modo, veja só, leia jornais. Acompanhe as notícias, não só em uma determinada televisão. Vá em outras. Vá na internet, nos canais onde você tem hoje mais liberdade de opinião, para ver a opinião de outras pessoas sobre determinado candidato, sobre os projetos que ele realiza. Então, Spurgeon disse que o bom pregador é aquele que tem em uma mão a Bíblia e em outra um jornal. Não é? Hoje é internet, não é? Então é importante que você possa ler todos os dias a Bíblia, mas também dedique um tempo para você ler os jornais, acompanhar as notícias pela internet sobre o que está acontecendo no seu bairro, na sua cidade, no país. Ore por esses assuntos, seja um cidadão exemplar e se enganje na política, se envolva, não de maneira, veja, se enganjar quando eu digo você tem vocação? Você acha que você tem vocação para ser um vereador? Você tem vocação? Se você tem essa vocação, invista. Invista, porque eu tenho certeza que Senhor do Bonfim está precisando de bons gestores, ou não? Gestores cristãos. Vou delegar isso a outra pessoa. Você precisa se envolver. E, por último, sua mente precisa ser renovada diariamente pela palavra de Deus. Cuidado com as conversas fiadas. Cuidado com as vãs filosofias. Você precisa diariamente ter sua mente renovada pela palavra de Deus. Amém? Alguma pergunta? Querem fazer mais alguma pergunta, irmãos? Não, né? Tá bom, né? Não vamos... acho que a discussão aqui... Irmãos, vou encerrar, vou passar para o presbítero Paulo. Irmãos, nós precisamos ter maturidade. Certo, irmãos? Nós não estamos aqui para brigar. Falar de política não pode ser sinônimo de briga. É verdade o que os irmãos falaram aqui, nós somos irmãos. Vamos morar no céu. Mas nós temos que conviver com as nossas diferenças. Ok? Com as nossas diferenças, com as nossas opiniões. Agora, se a sua opinião, veja só, eu tenho que respeitar a sua opinião. Eu tenho que respeitar a sua opinião. Eu tenho que lhe respeitar. Eu não posso chegar para você e ficar com raiva de você porque você defende outro candidato, outras ideias. Eu não posso ficar com raiva de você. Eu tenho que amar você. Mas veja o que vai acontecer. Se você diz que é cristão, mas o que você defende de certos políticos que não se coadunam com a Bíblia, Deus vai cobrar de você.
Se você defende as mesmas pautas que certos políticos defendem, que não se coadunam com a Bíblia, Deus vai cobrar de você. Certo? Não vai ser eu, vou cobrar de você, vai ser o Senhor que vai cobrar de você. Então pense dessa maneira, porque todas as nossas decisões, a Bíblia diz que de todas as nossas palavras vãs, Deus, Ele pedirá conta de você. Imagine das nossas ações, das nossas decisões, das nossas atitudes. Imagine, Deus cobrará de você. Então lembre-se que você tem um reto juiz que vê todas as coisas, que julga retamente, e nós precisamos tremer diante desse Deus. Se Ele nos manda orar pelo rei, ore pelo rei. Se Ele manda você se envolver na sociedade para ser sal da terra e luz do mundo, se envolva. Porque se você delega isso a ímpios, Deus cobrará isso de você. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento, encerrando aqui a nossa aula. Eu vou pedir ao presbítero Raimundo que faça essa oração